Bom, boa noite. Agora são 18 horas e 13 minutos. Estamos iniciando o Jornal das Seis, hoje, que é dia 7 de agosto de 2019. E vamos começar com uma notícia urgente. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão da juíza Carolina Lebos e pedido da Polícia Federal controlada pelo Moro para transferir o ex-presidente Lula. E aí um juiz de São Paulo, que foi nomeado para um conselho lá em Brasília pelo Moro, tinha decidido que o Lula iria para Tremembé, iria ocupar uma cela coletiva, um homem de 73 anos, que tem recursos, ainda recursos para serem julgados no STF, que tem uma condenação sem prova, iria cumprir pena junto com homicidas, bandidos perigosos, conhecidos. As pessoas falam que seriam autores de feminicídio, seriam presídios lá dos chamados famosos, ali na mesma região para onde foi ali a Suzane Richthofen, o ex-presidente, condenado sem prova, num processo conduzido por um juiz que tem a sua parcialidade agora questionada. Eu digo que é um juiz parcial, mas tem a parcialidade questionada lá no Supremo Tribunal Federal. No HC, o Lula iria para este inferno. Seria uma festa dos sádicos. Moro, Carolina Lebos, Gabriela Hard, lá, a Lava Jato lá da Polícia Federal, a Lava Jato da Procuradoria. Eles estavam, na verdade, se vingando, porque estão desmoralizados. E aí, agora, vamos dizer assim, nos 40 minutos do segundo tempo, decidiram dar aquela entrada para quebrar a canela do que eles consideram adversário. A entrada desleal, quebrar a canela dele, já que ele vai sair mesmo, então ele vai ganhar o jogo, acabar ganhando o jogo, então vamos quebrar a canela dele, vamos mandar lá para Tremembé. E tudo isso foi montado. Isso tudo é a farsa dentro de uma grande farsa que o Brasil está vivendo. E teve uma decisão agora do STF, uma decisão tomada a partir de um pedido da defesa do Lula. A defesa do Lula encaminhou para o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes ele é o vistor, ele pediu vista do processo do HC, do habeas corpus, sobre a parcialidade do Moro, que está sendo julgado lá desde dezembro do ano passado, desde dezembro. E aí está com o Gilmar, porque ele tinha pedido vista, já era para ter sido votado no primeiro semestre, não foi votado, não houve julgamento, e está para ser julgado agora na semana que vem. Hoje o STF decidiu, então, agora há pouco, suspender essa decisão, uma decisão de última hora. Quero até aqui dar mais detalhes a você, mas, enfim, o sadismo foi suspenso, porque essa decisão daquela turma lá, que é uma turma, aquela turma lá do sul ali de Curitiba, aquele pessoal do TR4, esse bando, eles estavam, na verdade, fazendo um espetáculo de sadismo. Essa aqui é a verdade, tá? Então teve aqui a decisão tomada agora há pouco. O STF, então, por maioria, decidiu suspender, eu quero ler detalhes, que é uma notícia que é agora, a maioria do STF derruba a transferência de Lula. Estava o João Dória comemorando aqui, falou, vai ser tratado como um presidiário comum. Evidentemente que não é comum. O presidente mais popular da história do Brasil. Olha o que estamos fazendo com ele, é um absurdo. Mas está aqui, olha, em liminar, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quarta-feira o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas concedeu o pedido para que ele não seja transferido para o presídio do Tremembé, em São Paulo. Agora, os demais ministros estão votando em plenário para manter ou derrubar a decisão. Já existe maioria para manter Lula em Curitiba. Tá? O ministro Dias Toffoli levou o caso para o plenário do STF, composto por 11 ministros. O pedido de liberdade apresentado nesta quarta-feira pela defesa de Lula, Toffoli determinou que a relatoria do caso é de Fachin, que conduz os processos da Lava Jato da Corte. Aí o Fachin negou a liberdade a Lula. Fachin já tinha negado no julgamento do HC, e é uma medida cautelar, na verdade, feito dentro deste HC. E essa medida é uma medida, na verdade, não é cautelar, é uma medida, uma liminar dentro do HC, que
deve ser votado na segunda turma, e então impedindo essa transferência. A defesa do Lula tinha pedido a liberdade, enquanto o HC não é julgado, o Fachin foi contra, mas suspendeu a decisão da juíza Carolina Lebus. Essa é a notícia que saiu agora há pouco do STF. Ainda há julgamento, eu quero pegar mais detalhes aqui para falar com vocês, tá? Dar mais detalhes aqui do noticiário. Tá aqui, olha, essa é a notícia, tá? Então, tá aqui, olha, STF suspende transferência de Lula para São Paulo. Tá aqui essa última notícia. Vamos ver aqui o que está falando, porque o STF está julgando. Hoje, como já noticiamos, a juíza Carolina Lebus, ela concedeu a transferência, determinou a transferência a partir de um pedido da Polícia Federal. Polícia Federal que é controlada pelo Moro, tá? Então, terminou já o julgamento, a notícia é, por 10-1, o Supremo suspendeu a transferência de Lula para Tremembé e decidiu que ele fica preso em Curitiba, onde está atualmente, até que a corte julgue o pedido que questiona a atuação de Sérgio Moro no caso dele. Essa é a notícia. Fachin vota por suspender a transferência de Lula para o presídio em São Paulo, e caso isso aconteça, que Lula fique em sala de Estado-Maior, cela especial. Na sequência, ele colocou a decisão para referendo dos demais ministros. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, decidiu nesta quarta-feira que Edson Fachin será o relator do pedido. Foi o relator, e foi essa a decisão. Então, uma decisão por 10-1. Esse deve ser o Barroso, né? Eu estou tentando verificar aqui se é o Barroso, mas deve ser o amigo íntimo lá do Dallagnol, deve ser o Barroso, mas vamos ver. Eu estou também dizendo aqui porque não tenho ainda esta informação que está acontecendo agora. A decisão já está tomada por 10-1. Houve a suspensão, portanto, desta decisão sádica, a decisão sádica da juíza Carolina Lebus de enviar o ex-presidente Lula para Tremembé. Ela decidiu que iria para o estado de São Paulo, qualquer que fosse o local, e aí um juiz aqui, que é corregedor dos presídios, falou, vai para o Tremembé. O Dória já estava feliz, excitado até com essa decisão, mas essa festa dos sádicos ela foi impedida. Então, houve uma suspensão. Tá? Durou pouco a decisão da juíza Carolina Lebus, da 12ª Vara das Execuções Penais em Curitiba, de transferir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sede da Polícia Federal para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. No fim da tarde desta quarta-feira, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal acatou o pedido da defesa de Lula e suspendeu a transferência. Em uma rápida sessão, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, votou por suspender a transferência de Lula para o interior de São Paulo. Ele foi seguido pelos demais ministros, à exceção de Marco Aurélio Mello, que abriu divergência por entender que não seria competência do STF, sim do TRF4, de analisar o pedido. O placar final foi de 10 votos a 1. A decisão fica em vigor, portanto, olha, o Marco Aurélio Mello votou contra, olha aqui, e que surpresa, votou contra porque achava uma questão técnica, que era a decisão lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão fica em vigor até a segunda turma do STF votar os pedidos de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula na primeira instância, o que ainda não tem data marcada. Se fala que seria votado na semana que vem, na quarta-feira, no dia 14 de agosto, mas isso depende da Carmen Lúcia, que é hoje presidente da segunda turma do STF. Então, está aqui a notícia, a decisão, portanto, o voto contrário foi do Marco Aurélio Mello. Tem aqui um superchat do Marcelo Martins: João Dória, quero Zé Serra em Tremembé. Essa é a hashtag puxada aqui pelo Marcelo Martins, que nós estamos lendo, destacando o superchat do Marcelo Martins.
Antes de nós continuarmos, quero ler mais detalhes ali dessa decisão, hoje, da Carolina Lemos. Eu li o despacho dela. Olha, mas eu vou falar daqui a pouco, mas eu diria para você que é um despacho, ele é cínico. Cínico. Esse é o termo, cínico. Porque diz assim, não, é melhor para o Lula ficar perto da família, porque a defesa tinha pedido isso muito tempo atrás. Porque, de fato, a lei de execuções penais diz que o preso deve ficar próximo da família. Aí ela fala, ele fica perto da família em qualquer lugar do estado de São Paulo. Tem lugar do estado de São Paulo que é muito mais longe do que de São Paulo a Curitiba, né? Você vai ficar na Satuba, mais longe. E ela dizendo que ia ficar mais perto, mas se ficasse em qualquer local do estado de São Paulo, a justiça lá que decidisse. Então, como se ela estou atendendo um pedido da defesa, em parte. Só que a defesa fez esse pedido mas há muito tempo atrás. E se houvesse essa preocupação, bom, é lá atrás que deveria ter tomado essa decisão. Está lá há mais de um ano. Na verdade, isso foi pedido agora pela Polícia Federal, e ela atendeu o pedido da Polícia Federal. Quem é que manda na Polícia Federal? O Moro. Portanto, foi um pedido do Moro. O pedido do Moro, do Sérgio Moro, para que o Lula fosse para o presídio. E está o quê? Está muito próximo de ser tomada a decisão que vai considerar a parcialidade dele, porque Carmen Lúcia, se não votar na semana que vem, um dia ela vai ter que votar, entendeu? Porque é HC. E isso pode anular o processo, e deve anular o processo. E anulando o processo, o Lula tem que ser colocado em liberdade, porque a parcialidade do Moro torna insustentável a condenação. Então vamos falar desse assunto, falar de outros assuntos também, mas eu quero então cumprimentar antes as pessoas que já estão aqui na transmissão, o Ryan Mateus, Lula livre pela educação e democracia, Lula livre pela educação e democracia, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Está certo, Ryan, porque o Lula livre hoje é o grito de todas as manifestações da resistência, daqueles que lutam por um Brasil plenamente democrático. Você não pode falar em democracia plena no Brasil se você tem um grupo formado lá em Curitiba que toma as decisões não com base no interesse da nação, mas com base no empoderamento deles. O primeiro empoderamento deles, e depois abrindo caminho para a eleição do Jair Bolsonaro. Isso é terrível. Vamos lá, olha, quero cumprimentar também a Viridiana Carvalho, boa noite, Joaquim. A Viridiana, graças a Deus que o STF suspendeu. A Zenaide Maria Bertoldi, boa noite, Joaquim, vitória importante. É duro, né, que é aquele tipo de coisa, não era nem para ter sido, não era nem para estarmos discutindo isso, mas teve lá e uma decisão sádica, esse é o termo correto. Estamos aqui, olha, o Andrei Souza, boa noite, Joaquim, Lula livre, Sônia Ricarte, boa tarde a todos, Tânia Tavares, boa noite, estamos aqui, ó, o Sávio Leal Lopes, o povo brasileiro ultrapassou o espaço, tempo, é liderança mundial, Lula livre, o povo brasileiro ultrapassou o espaço, tempo é liderança mundial, Lula livre. O Alecacho, isso tem que acabar, Lula livre. Zenaide Maria Bertoldi, e com desculpa que ali ele poderia trabalhar, vê se pode. Vaninho Tiarro, Lula livre já. Moacir Mimi, sádicos não, psicopatas em alto nível. Cléria Avani Costa Valandres, mais poder tem Deus. A Beth BC de Brasília, boa noite, querido Joaquim. Esses psicopatas precisam ser extirpados do mundo. Vai chegar a hora deles, vai chegar a hora deles. O Alecacho, Cléria, isso mesmo, Deus é mais. Sônia Ricarte, aqui em São José dos Campos, teve um buzinaço quenado que foi divulgado a decisão do STF. Teve lá em São José dos Campos, teve buzinaço quando foi divulgada a decisão do STF. Que maravilha. Vaninho Tiarro, Força Lula, o Brasil está com você. Cássia Santos, gratidão, Deus do Universo. Tereza Cristina, oh meu Deus.
Malu, Papo de Cozinha, Glória a Deus, estamos aqui com a Tereza Cristina, Tânia Tavares, É um Bando do Inferno, tinha um Leopardo, quem votou contra, então já disse, foi o Marco Aurélio Melo, por uma questão técnica, dizendo que a decisão deveria ser tomada pelo TRF4. Bom, se vai para o TRF4, não seria julgado hoje, lá ia se enrolar, ia enrolando, porque ali é um cartel. É um cartel. E ali, quem é que está para julgar o HC? É o STF. O HC está demorando para julgar. Tem um HC pendente. Então, você pode tomar medidas dentro deste HC enquanto não há o julgamento do mérito, o julgamento que já começou. Agora, como não quer enfrentar a questão, deveria votar semana que vem. Está dizendo que não vai votar. Quer dizer, está dizendo que não tem data. É aquilo que eu falei, a Lúcia pode manobrar para deixar o HC ali muito tempo na gaveta. Luiz Nascimento, a exoneração de todos da Lava Jato seria o mais sensato. Muita gente aqui comentando, olha, maravilha, viu? Nossa comunidade crescendo cada vez mais. Então, deixa eu falar, eu li a decisão, eu li o despacho da juíza Carolina Lebos. Então, o que ela diz? Ela começa dizendo o seguinte, que a Polícia Federal entrou com pedido para transferência do Lula, tá? Polícia Federal lá de Curitiba, e dizendo que um dos argumentos é que havia transtorno ali na rua, os vizinhos reclamavam, que a Polícia Federal não tem estrutura para cuidar de um preso como Lula, no sentido de que já é um preso condenado em segunda instância, que isto acaba atrapalhando a rotina da Polícia Federal, tudo conversa mole. Tudo conversa mole. Exatamente com essa Carolina Lebos, quando ela negou a entrevista, que o Lula desse entrevista, ela argumentava a mesma coisa. Porque isso vai tumultuar o ambiente da Polícia Federal. Eu fiz entrevista lá, não tumultua nada, é muito rápido, muito tranquilo. Tem um policial que acompanhou, que dá o mesmo trabalho como uma visita que vai fazer. Aí fomos para uma sala, não houve nenhum problema. Só que quando ela tomou essa decisão, ela impediu que o Lula desse entrevista justamente no ano eleitoral. Inclusive, ele desse entrevista quando ele ainda era pré-candidato. Não tinha, o TSE não tinha interferido a candidatura dele. E ela alegou a mesma coisa, dizendo que a Polícia Federal não estava preparada para fazer esse tipo de entrevista. E depois nós estivemos lá e não teve nada disso. Foi muito tranquilo. Olha, temos aqui um superchat e eu quero até falar para você, aproveitar do superchat, que é da Silvia, tá? A Silvia Pedroso, tá? A Silvia Pedroso, ela tem um superchat e está concorrendo já, porque o superchat de R$10, ele permite que você se inscreva, participe do nosso sorteio que vai ser feito amanhã de manhã, tá? O Pedro Zambada vai participar comigo, tem um programa no Google, ele vai fazer o sorteio desse livro aqui, ó, Caravana da Esperança, Lula pelo Nordeste. O texto é do Emir Sader e as fotos são do Lula, daquela última caravana dele para o Nordeste. Então, este é o livro, aqui, aquela foto maravilhosa, feita na Paraíba. Olha que foto bonita. Lembra dessa foto aqui? Dessa senhora, uma foto emocionante, o Lula com essa senhora aqui. Aqui, o livro que vai ser sorteado para aqueles que participam com um superchat de R$10, acima de R$10. Então, tem a Silvia Pedroso, Lula Livre Já, está participando. A Silvia Pedroso, tem também a Jane Machado, tá? Eu vou anotando o nome aqui que eu coloco no sorteio amanhã, tá? A Jane Machado, Joaquim, temos que manter o estado de vigilância, porque esse Moro e esse Dedê, o Deltan Dallagnol, né, tem que ser afastados, investigados e presos. De manhã, mandei chat para o livro e foi na hora da notícia. Perfeito. Então, é que só pode concorrer uma vez com um nome, né, Jane? Está aqui o seu nome já, e você vai participar deste sorteio. A Leia Rebeck, aqui a Leia Rebeck,
também vai participar do sorteio, a Leia Rebeck, e ela diz aqui, olha, por que será que a gente fica sempre com o pé atrás com essa turma quadrilheira? Arruma uma celeuma e logo depois vem uma bomba. Porque a gente não confia neles, entendeu? A gente fica com o pé atrás, porque hoje foi sadismo, viu? Não, isso foi sadismo, foi porque eles estão incomodados com a desmoralização, é verdade, a desmoralização da Lava Jato, e foram descontar no Lula. Vai para Tremembé. Sabe que o Lula pode ser solto. Em setembro tem a progressão do regime. E aí foram para endurecer mesmo. Um sadismo, e o STF decidiu corretamente suspender essa decisão. O Leonardo Melo também está participando aqui do nosso superchat. Ele diz aqui, olha, a visita do Lalaus ao Nato Moro foi para combinar esta farsa. Se fosse para o TRF4, é só aí ser decidido depois que o PCC do PS já tivesse matado o Lula. É terrível, né? Olha só que coisa absurda a gente está falando isso do judiciário brasileiro, né? Era para ter o respeito de todos, né? Mas se envolveu numa disputa política, foi para o jogo político. Tem a Miriam aqui, que está participando também. Deixa eu só ver o Leonardo aqui, olha, Leonardo Melo. Leonardo Melo. Tem também aqui agora participando, que é a Miriam Marques. Miriam Marques, ela participa, ela fala do Brasil, na luta, defende democracy em Brasil, New York. Ela está falando de Nova York. Tem aqui a Patrícia Lira, cineasta, professora universitária, cineasta Patrícia Lira. Já publicamos 2 vídeos dela. Aqui dela, que ela fez a produção dela, e do Tarciano Valério. Patrícia Lira, Pernambuco clama por Lula livre. Rumo aos 100 mil, Joaquim. Quero me tornar membro. Avante, companheiros. Estamos chegando lá, hein? O pessoal vai compartilhando para mais gente participar dessa nossa transmissão, tá? Olha, dessa nossa transmissão. Temos mais gente participando aqui da nossa transmissão. Deixa eu passar aqui. A Vanja Dantas, tá? Vanja Dantas. Temos aqui mais um superchat dela. Vanja Dantas. Temos também a Patrícia Lira, né? Como eu disse, vamos chegar aos 100 mil. Temos também aqui da Jane Machado, porque hoje eles tiraram o foco do dinheiro. Sim, da revelação lá de tudo que foi feito lá da revelação do Intercept, né? Hoje tinha mais revelação e decidiram tomar essa decisão, que é uma decisão de vingança, um sadismo. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos falar, então, dessas notícias. Eu estou querendo saber mais detalhes. Eu sei que o Toffoli ele recebeu um grupo grande de deputados de todos os partidos, foram ao STF, pedindo ao STF que julgasse o recurso da defesa do Lula. Estavam todos, de todos os partidos, todos muito preocupados com o que estava acontecendo, que passaram de todos os limites. Vou ler aqui alguma repercussão, algumas palavras, algumas pessoas que se manifestaram. O irmão do Lula, o Frei Chico, falou, olha, isso é porque eles querem esculachar ainda mais. O presidente mais popular da história do Brasil. Esse pessoal tem que ser contido e logo, viu? Temos aqui, olha, a Cíntia Cavalcante, aqui, a Cíntia Cavalcante Lobato. Cíntia Cavalcante Lobato, diz aqui, a justiça do homem é que não pode tardar mais. Lula livre já, diz aqui a Cíntia. Estamos aqui, olha, com a Cíntia Cavalcante Lobato. Então, temos aqui a Verônica Vidal. Deixa eu colocar a Verônica Vidal. Verônica Vidal. Está aqui a Verônica. Boa noite, Joaquim. É verdade que foi suspensa a transferência do Lula? Graças a Deus. Mas temos que ir para as ruas no dia 13 de agosto, é claro, por Lula livre, porque não podemos confiar nesses crápulas, é verdade. Só que eu vou te dizer uma coisa, a Fátima Julião também está aqui patrocinando o nosso site, Fátima Julião. Muito obrigado, Fátima, pela tua contribuição. Muito obrigado, vai ser investido aqui no jornalismo do DCM. Tá, temos aqui o Edinaldo Santos.
Edinaldo Santos, Lula livre, não nos prive de ter nosso Lula livre. Lugar do ex-presidente decente e inocente é junto com toda a sua gente, diz aqui o Edinaldo Santos, participando aqui do Superchat. Temos também o Rafael Viseu. Joaquim, quase tive um troço. Viu como os parlamentares estavam inspirados? Erundina fez um discurso matador, olha que lindo. O Pimenta estava bem emocionado. A Jandira, acho que tinha chorado. Agora o Dória foi cretino. Foi. Você diz que ele foi, até ser, vamos dizer assim, ser benevolente com ele, né? Foi. Parece que esse é o caráter dele, né? E o caráter dele. Mas eu acho, olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu acho que esse tiro vai sair pela culatra. Eu acho que isto vai acelerar, tá? Isto vai acelerar a decisão lá da segunda turma. Ou tem potencial para acelerar. Por quê? Isso tem que ser votado, aquele HC da parcialidade do muro. Não pode ficar por isso mesmo. HC é algo urgente. E isto, sendo julgado, ou havendo a concessão do HC, a parcialidade do muro é reconhecida. Sendo reconhecido, isso é bom para o judiciário. O processo ele volta a estaca zero. Então, hoje a notícia de que não tem data para ser votado. Eles disseram, no final do semestre passado, que votariam assim que o judiciário, o STF, voltasse do recesso. E agora já estava se falando que iria votar no dia 14, mas hoje tem a notícia de que não tem data para votar. Será que vai acontecer? A Camelúcia, como presidente lá do segunda turma, vai fazer com o HC do Lula o que ela fez com aquela ação direta de constitucionalidade, que também evitaria a prisão do Lula? A ação direta de constitucionalidade foi relatada pelo Marco Aurélio, foi enviada para votação, e não foi votada até hoje. E era para ter sido votado, mas houve uma pressão de militares para que não se votasse. Não votar, os militares, inclusive, para não votar. E é para restabelecer a jurisprudência do STF de presunção de inocência, mas não votaram. Então a Carmen Lúcia não votou e agora diz que já não vai votar na semana que vem, ou pelo menos diz que não tem data. É preciso pressionar para que vote logo esse HC, tá? Bom, vamos lá, vamos ver mais notícias aqui do dia. Eu quero ler a repercussão que teve hoje essa decisão da Carolina Lebos, que foi suspensa agora há pouco pelo STF. Tá? STF decide contra a transferência de Lula para São Paulo. É isso. Tá? Foi por 10-1. Tá? 10-1. O advogado de Lula, Manuel Caetano Ferreira, concede entrevista sobre a situação do ex-presidente. O doutor Manuel Caetano Ferreira, professor universitário lá da Universidade Federal a Universidade Federal lá do Paraná, e ele é o advogado do Lula, é hoje o advogado que mais tem maior proximidade com o Lula, e aí ele já falou sobre a situação do Lula, o Manuel Caetano Ferreira, depois dessa tentativa de mandar o Lula. Estou vendo se carrega o vídeo aqui para vocês ouvirem, para nós ouvirmos, né? E comentarmos aqui online. A gente vai comentando. Tá? Mas vamos lá, vamos ver se carrega aqui para a gente ter, então, a posição do Manuel Caetano Ferreira. Tá? Manuel Caetano Ferreira, vamos ver aqui. A posição do Manuel Caetano Ferreira. Tá? Manuel Caetano Ferreira, vamos ver aqui. A posição do Manuel Caetano Ferreira. Tá? Manuel Caetano Ferreira, vamos ver aqui. Fazendo justiça. Vamos lá, pessoal. Todo mundo pronto? Manuel. Como era de se
esperar e a defesa acreditava, o Supremo Tribunal Federal acabou ainda que parcialmente nesse momento fazendo justiça e corrigindo o equívoco que havia sido cometido pela Justiça Federal aqui no Paraná e, por hora, suspendeu a remoção do ex-presidente Lula para o presídio comum. Era uma decisão totalmente injusta, uma decisão ilegal, como reconheceu o Supremo agora nessa decisão, e, portanto, o presidente ficará aqui em Curitiba até o julgamento do habeas corpus. Ele recebeu com serenidade, evidentemente. Ele estava indignado. A prisão, como todos nós sabemos, é uma prisão injusta. Ele se considera e é considerado um preso político e, portanto, ele estava indignado com mais essa injustiça que estava sendo cometida contra ele. Ele recebeu a notícia do Supremo, ele já disse mais de uma vez nas entrevistas que deu, que acredita no Supremo Tribunal Federal, e recebeu com naturalidade a decisão que suspendeu a remoção dele para o presidente. Ele chegou a planejar e até não houve planejamento nenhum. Nós passamos o dia, primeiro a defesa preparando o recurso, depois aguardando o julgamento. Não houve nenhum temor, ele indignado, mas sereno, aguardando essa decisão. Pessoal, vamos encerrar? Não, a decisão seguiu a urgência que o caso requeria. Parece que o relator do Supremo Tribunal Federal foram prudentes e, com a urgência necessária, tomaram uma decisão. Acho que a justiça funcionou nessa situação como deve funcionar normalmente. Está aqui, vocês ouviram agora. Deixa eu ver aqui. Vocês ouviram? Está aqui, olha. Vocês ouviram? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Ó, deixa eu pôr a Fátima Mota aqui, que está participando do Superchat, para eu colocar o nome dela aqui, para participar do sorteio do livro amanhã cedo, tá? No DCM Café da Manhã. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se está me ouvindo bem. Não sei se estão me ouvindo bem aqui. Por favor, me falem se vocês estão ouvindo bem. Tá? Porque, deixa eu ver, para a gente comentar agora o que disse o Dr. Manuel Caetano. Está me ouvindo bem, não? Aqui. Eu estou aqui enquanto vocês falam, não quero perder nenhum superchat, entendeu? Tá, aqui, olha. Está me ouvindo bem, não? Está sem som, está sem som, é isso? Agora está me ouvindo bem? Tá baixo? Estão me ouvindo bem? Não? Estão me ouvindo bem? Sem som, muito baixo. Agora eu estou falando aqui, não dá para ouvir, som desligado. Está muito baixo. Pessoal, olha, deixa eu ver, eu estou tentando aqui continua baixo o som ou não? Isso é um problema técnico que a gente está usando aqui do Zoom, e eu estou percebendo que não tá, o som está muito baixo o som, é isso? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa, eu vou iniciar de novo uma transmissão, eu peço para vocês irem para essa nova transmissão, eu vou fazer uma nova transmissão. Uma técnica que a gente está usando aqui entendeu? Aqui, porque a gente aqui está muito difícil, entendeu? Fazer aqui, que é um sistema novo, então a gente está tentando aqui de todo jeito fazer essa transmissão, que seria importante para vocês, olha. Tem aqui, mas, entendeu? Estou tentando aqui, entendeu? Não tem som, não. Isso é uma questão técnica aqui desse aparelho do Zoom. Eu vou tentar iniciar de novo, tá bem?
Não, não tinha. Pessoal, o que eu quero saber é o seguinte: se vocês estão me ouvindo, estou tendo um retorno aqui de que vocês estão vendo agora o som está sendo transmitido. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, se vocês estiverem ouvindo bem, nós continuamos a programação, senão eu abro uma outra sala. Tá? Tá indo bem? Ótimo. Então vamos lá. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai tentar resolver isso da melhor forma possível. Estou já viabilizando uma forma de termos alguém conosco aqui fazendo essa transmissão, tá? Porque aí tentar minimizar essas questões técnicas, tá? Porque realmente é uma tensão muito grande. A gente está desde hoje de madrugada atualizando as informações, está fazendo essa transmissão. Para fazer essa transmissão, a gente procura levantar as informações, apurar para fazer essa transmissão. Vamos tentar resolver isso da maneira, vamos dizer assim, mais razoável e para que não haja mais esse tipo de problema. Vamos concentrar agora no conteúdo, tá bem? Peço desculpas a vocês por conta disso, mas vamos nos concentrar pelo conteúdo. Acho que a gente já se conhece há algum tempo, então vamos tentar aí agora nos concentrar no conteúdo, tá? Eu vou aqui, olha, vou tentar aqui, vamos falar sobre essas últimas notícias. Você viu que eu tenho que colocar, foi ali que começou a ter um problema técnico. Eu coloquei um vídeo da transmissão do Manuel Caetano, que é o advogado, um dos advogados do Lula, é o advogado que tem mais contato com o Lula. Ele é do Paraná, é professor universitário. Ele dá aula lá na Universidade Federal do Paraná, foi colega do Edson Fachin, conhece o Edson Fachin. E ele, então, saiu, hoje esteve lá com o Lula, e ao sair ele foi entrevistado. Aí perguntaram como é que o Lula tinha recebido a notícia de que ele poderia ir para o presídio do Tremembé. Aí ele respondeu que o Lula estava indignado, mas com muita serenidade. Essa é uma característica do Lula. Ele estava com muita serenidade. Então, ele estava lá com o advogado, conversando com o advogado, e aí o que disse mais, que é importante desta fala do Manuel Caetano, ele disse o seguinte, que o Lula tem dado entrevistas e tem falado que confia no Supremo Tribunal Federal. Então, ele entende, segundo o Manuel Caetano, que essa decisão era natural, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal é uma corte em que ele confia. Esta foi a declaração do advogado. Não é a minha opinião. Não estou dizendo que se o Lula confia ou não confia no Supremo Tribunal Federal, mas o que eu sei é que o Lula sabe que esta prisão dele é uma prisão que não tem nada a ver com o aspecto jurídico. Ela é uma prisão política. E o Lula sabe que, já que a prisão é política, a solução para o caso dele também será política. Mas o importante é ter o relato de quem esteve com o Lula. Ele viu com serenidade, tinha a expectativa de que o Supremo fosse derrubar, porque a decisão era absurda demais, não foi isso que ele disse. Mas eu estou apenas relembrando o que disse aqui, fazendo um resumo do que disse o Manuel Caetano agora que ele saiu lá da prisão, lá da Polícia Federal. Então,
deixamos, então, para a gente deixar claro qual foi a posição do Manuel Caetano. Eu estou procurando aqui outra repercussão para a gente comentar em cima dessas repercussões, tá? E vamos comentar em cima da repercussão. Tá? Então, eu vi, como eu disse para vocês, eu li a decisão do despacho da Carolina Lemos, acho que é cínico esse despacho, tá? Porque fala, de certa forma, que é para ele ficar junto da família, mais próximo da família, então que ele vá para qualquer lugar de São Paulo. E aí, logo depois que ele tomou a decisão, tinha já um juiz aqui, que é o juiz que cuida da execução penal, juiz de justiça estadual, que já deu entrevista, já falando já colocando, já dizendo, já escolhendo o presídio, vai para Tremembé. O que eu suspeito? Que tudo isso já estava preparado. Então, foi um jogo de cena. Este juiz, esse juiz já era, foi nomeado, já era uma comissão, que tem uma comissão de assuntos penitenciários lá de Brasília. Esse juiz já tinha sido nomeado. Agora, a notícia que nós temos agora é que Lula livre é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Tá? Temos essa notícia, um dos assuntos mais comentados no Twitter. Tá? É o Lula livre. Temos aqui, olha, o Flávio Dino também já se manifestou. Espero que os agentes da espetacularização do judiciário reflitam e voltem a agir como juízes, tá? Diz aqui o Flávio Dino se manifestando sobre a prisão, não, a decisão, né, essa decisão do STF que suspendeu a transferência do Lula para o Tremembé. Tá? Lembrando, então, que esse juiz que mandou Lula para o Tremembé, ele foi nomeado por Moro em Brasília. Está aqui, essa notícia saiu no GGN do Nacife. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, que escolheu nesta quarta-feira o presídio de Tremembé 2 para Lula cumprir o restante da pena, no caso do triplex, foi nomeado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, para um cargo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária em Brasília. A portaria que transforma Sorce em titular no Conselho foi publicada em 26 de fevereiro de 2019. Seu mandato é até o dia 28 de março de 2021. Sorce é coordenador e corregedor do Departamento Estadual de Execuções Criminais de São Paulo. Ele escolheu o presídio comum para Lula após a juíza de execução penal Carolina Lemos, que cuidava da prisão do petista, prisão do petista em Curitiba, acolher pedido da Polícia Federal e decidir pela remoção do ex-presidente da superintendência. Aí essa foi a notícia dada pelo GGN, mostrando aqui a portaria do ministro nomeando aqui, olha, o ministro da Justiça, o Moro, né? Ele designou para compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para mandato de 2 anos. Está aqui um dos que ele nomeou, Paulo Eduardo de Almeida Sorce. Foi o Paulo Eduardo que, poucas horas depois da decisão da Carolina Lemos, ele já tinha decidido que o Lula iria para Tremembé, onde estão presos por homicídio, feminicídio, tem lá todas um presídio comum. E pela decisão da Carolina Lemos, o Lula poderia ficar em cela coletiva, inclusive. Eu entrevistei hoje, conversei com a Gleice Hoffmann, presidente do PT, e ela disse, olha, eu temo agora pela vida do Lula. A vida do Lula está em risco se ele for para um presídio desse. Então, depois ela fez a manifestação pelo Twitter, mas ela tinha falado conosco a respeito da decisão absurda de manhã, a da Carolina Lemos. E é um longo despacho dela, e ela tenta dar uma nobreza ali à decisão, dizendo que seria tão bom para que o Lula ficasse próximo da família,
que era como a defesa queria, só que a defesa pediu isso há muito tempo, não agora. E a defesa pediu que fosse respeitado o direito do Lula de permanecer e cumprir pena em cela ou sala, que a lei fala que para comandantes militares está reservada uma sala de Estado-Maior, que, caso haja necessidade de prisão, os comandantes deveriam ficar em sala de Estado-Maior. O Lula, como foi comandante supremo das Forças Armadas, tem esse direito. Então, aqui, colocando para vocês qual é a pedido, a essência da decisão da Carolina Lebos e o que diz a defesa. E a Carolina Lebos fez toda uma argumentação lá dizendo que não, ele não tinha esse direito. E ainda faz um questionamento, dizendo que ataca, não é uma sentença, mas ela tem uns trechos muito duros da decisão dela, que fala que o Lula violou a dignidade do cargo. Então, nesse sentido, ele já não mereceria, ela não usa bem esses termos, mas ele já não mereceria, não é o benefício, porque ela diz que a sala de Estado-Maior é apenas para prisão processual, no custo do processo, que depois da condenação, então já não teria mais direito à condenação. E o Lula é um preso provisório, porque não tem recurso todo recurso julgado, ele não teve a sentença transitada em julgado. Mas ali diz que aí ela entra com constrói toda uma argumentação dizendo que o Lula não teria esse direito e que, ademais, não existe nenhum caso de um ex-presidente no Brasil, condenado, cumprindo pena, e ela dizia que faria sentido que se preservasse alguns direitos do presidente, porque ele, em razão do cargo que ele ocupou, detém segredos de Estado, inclusive corre risco de vida ficando com presos comuns. Lembre-se que foi o Lula era presidente quando houve aquela operação que teve resultado lá nas comunidades, lá contra o tráfico, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Foi o Lula o presidente, o Lula que deu toda a estrutura para que houvesse aquela operação e que depois resultou nas unidades pacificadoras, que deu certo durante um tempo, deu certo. Do projeto deu certo. Depois, na execução, acabou tendo problema mais adiante. Mas, no primeiro momento, deu certo e deu muito certo. Então, você vê que o Lula foi como presidente, naturalmente, que ele tomou medidas que não agradavam bandidos. E como é que você vai colocar um ex-presidente, seja ele quem for, junto com presos comuns? Isso não está certo. É por isso que a legislação assegura a prisão em sala de Estado-Maior, se houver a necessidade de cumprimento de pena. Um outro absurdo dessa decisão é que eu estou tentando localizar esse trecho aqui da Carolina Lebos. O outro absurdo da decisão é que ela não considera que o Lula tem ainda um recurso muito próximo para ser julgado, que é o HC, que é o HC do Lula, para ser julgado, poderia ser julgado na semana que vem, já deveria ter sido julgado, na verdade, e ela não considerou isso. E também ela não considerou que o Lula também está muito próximo da progressão de pena. O Lula, então, deixaria o regime fechado e passaria para o regime de semiaberto. Então, ela não considerou isso. Isso, segundo o Flávio Dino, que foi juiz federal, o Lula já deveria ter tido a progressão de regime. Não pediu, ele fez essa menção nos embargos lá no STJ, mas isso ainda não produziu resultado. Mas, de qualquer forma, a partir de setembro, ele tem direito à progressão de regime. Bom, qual é a situação da progressão de regime? A progressão de regime trabalha de dia e dorme em estabelecimento prisional. Não existe um estabelecimento prisional adequado para quem foi ex-presidente, que, como disse, na condição de comandante militar, tem direito à sala do Estado-Maior.
O que foi feito? Qual foi a decisão hoje do Supremo Tribunal Federal? Foi que suspende a decisão, suspende essa transferência, que o Lula sim tem direito à sala do Estado-Maior. Esse foi o voto do Fachin, que ele tem direito. Então, já derrubou esse argumento da Carolina Lebos. E o que a Carolina Lebos estava tentando fazer a decisão dela? Tentando qual era a mensagem essencial da decisão da Carolina Lebos? Era que o Lula é um preso comum. Tá? Ela diz que ele desonrou, ela feriu a dignidade do cargo, ela usa essa expressão, feriu a dignidade do cargo, e que ele deve ser tratado como qualquer outro preso, que poderia ter a cela dele, as condições que também devem ser para todos os outros presos, que seria a cela coletiva, em ambiente salubre, com aeração. Ela usa lá alguns termos, mas nada de sala de Estado-Maior. Tentou mandar realmente o Lula para transformar o Lula num preso comum. E ela vai desconstruindo o Lula quando ela diz que a legislação, quando fala de algum tipo de proteção, no caso de comandante, e mesmo na posição dele de ex-presidente, ela diz isso para as pessoas que ainda não têm uma condenação, porque a condenação Lula não é definitiva, mas ela quer dizer que já uma condenação em segundo grau. Então, ela vai construindo esse raciocínio e para dizer, olha, então ele que saia, já determinou o Estado de São Paulo, vá para qualquer lugar do Estado de São Paulo. Também não faz sentido, porque se era para ficar próximo da família, o Lula tinha que ir para um estabelecimento prisional, se fosse o caso, sala do Estado-Maior, em São Bernardo, São Paulo, muito próximo da família. Porque, dependendo do lugar que você for para São Paulo, é mais longe ainda ir para esse lugar do que sair de São Paulo e ir para Curitiba. É isso que ela vai tentando desconstruir o direito que o Lula teria, rejeitando todos os pedidos da defesa e aceitando um só, que a defesa fez há muito tempo, dizendo que ele deveria ficar próximo da família. Se esse era o argumento central, como eu disse, o Lula deveria ter sido transferido há muito tempo e não agora, depois que o Moro se tornou ministro da Justiça. Isso, como eu disse, por trás dessa decisão tenho certeza de que, você afirma, você não tem informação, mas essa é uma decisão que partiu dele, tá? Que moveu ali a Polícia Federal em Curitiba para que fizesse esse pedido, mas isso quem conhece o modo de agir do Moro sabe que essa decisão teve o resultado de uma gestão do Moro. Tá? Temos aqui uma manifestação que foi feita agora há pouco do Henrique Fontana, que foi líder na época do governo Lula, que é o deputado federal lá do Rio Grande do Sul, dizendo que a decisão da maioria dos ministros do STF de impedir a transferência de Lula para São Paulo é muito importante, pois coloca um freio na perseguição contra Lula. Neste momento, mais do que nunca, a democracia brasileira precisa ser defendida, é o que diz aqui o Henrique Fontana. O Henrique Fontana, que é deputado federal pelo PT, foi líder, está lá falando agora, fazendo essa manifestação, que ele acha que é importante para colocar um freio na perseguição a Lula. Não sei se vai colocar, viu? Honestamente, acho que não. Eu acho que vão continuar ainda vão continuar perseguindo Lula. Só vão esperar a próxima oportunidade. Assim age o Lula, assim age o Moro, assim é a escola do Moro e a escola lá da República de Curitiba, essa malfadada República de Curitiba. O Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça, que é procurador, e foi ministro da Justiça da Dilma, também se manifestou, dizendo o seguinte: papelão da juíza Carolina Lebos, que jogar Lula na jaula do Tremembé
mas foi desautorizada pelo STF e gerou verdadeira comoção no Legislativo, juntando 12 partidos políticos que se reuniram com o presidente do STF para expressar sua repulsa à arbitrariedade, que sirva de lição. Isso sim, eu acho. Não é nem a decisão do STF. A decisão do STF coroa uma reação que houve. Deputados de 12 partidos estiveram lá para dizer, agora passaram de todos os limites. O que vocês estão pretendendo? E aí pedindo uma decisão rápida do STF. O STF, então, julgou por 10-1, suspendeu a decisão de transferir o Lula para Tremembé. Tá? Isso é importante, viu? Aqueles que moram em São Paulo têm um ato contra a perseguição a Lula marcado para amanhã no Largo São Francisco. Essa notícia aqui, estão vendo? Olha, alô, povo de São Paulo, nesta quinta-feira, às 18 horas, as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular convocam o ato Defendam Lula urgente. Não aceitaremos a escalada do autoritarismo. Essa é uma manifestação convocada para amanhã, às 18 horas, no Largo São Francisco. Vai ter, então, portanto, essa manifestação amanhã no Largo São Francisco. Certo? Vamos ver o que mais temos de notícia aqui, antes de nós já encerrarmos, aqui para que vocês fiquem bem informados. Está aqui, bom, aquilo que nós já falamos. Olha, olha uma notícia aqui, só para que eu acho isso importante. O Moro se recusou a receber a viúva da Marielle Franco. Olha lá, o Moro, essa notícia agora, olha, saiu, olha. Em entrevista ao Correio, Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, comenta o aparente pouco caso dos governos federal e estadual para elucidar o crime contra a mulher. Revela que ainda não viveu o luto por Marielle e não descarta sua candidatura no futuro. Mônica se queixa ainda de que, mesmo com os diversos pedidos por meio de assessores, nunca foi recebido em uma audiência pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Veja que papelão. Não recebeu a viúva da Marielle Franco, que é um símbolo mundial. Marielle Franco, símbolo mundial. Hoje o mundo sabe o que aconteceu com Marielle Franco, e até agora nós não sabemos quem é que mandou matar a Marielle Franco. Tem lá os executores, um deles vizinho do Bolsonaro, mas até hoje não se sabe quem mandou matar e por que mandou matar a Marielle Franco. E o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, não recebe Marielle Franco. Isso é terrível, isso é um sinal de que as coisas não vão bem no Brasil. Não vão bem. Bom, pessoal, peço desculpas aí pelo transtorno que houve durante parte da transmissão, por conta do áudio. Vamos ver se a gente corrige isso aqui e vamos estruturar melhor para que não ocorra mais nenhum problema. Tem aqui falando, olha, a Ismente está falando, a Ismente aqui falando a respeito do áudio, que ainda estaria baixo o áudio. Vamos corrigir todos esses problemas, porque senão nem vale a pena fazer este jornal. Tá? A gente já faz de manhã um jornal, então vamos corrigir ver se a gente consegue corrigir esse problema, e aí, para que não haja mais nenhum tipo de transtorno. Tá bom, meus amigos? Agradeço muito pela audiência de vocês. Não foi do jeito que nós gostaríamos, por conta aí desse problema técnico, mas continuamos aqui na luta, continuamos aqui na resistência. O dia começou com uma notícia, vamos dizer assim, notícia triste, que é essa decisão sádica da justiça lá no Paraná de transferir o Lula para um presídio comum aqui de São Paulo. Felizmente, houve uma resposta rápida, né? A defesa do Lula entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal e disse, olha, vocês não votam HC da parcialidade do Moro, e agora vão permitir que ele seja transferido para um presídio comum. Aí pediu que o Gilmar Mendes concedesse liminar,
Ele não concedeu, mas entregou para o Toffoli, dizendo: Toffoli, se você achar que eu devo ser o relator desse caso, eu sou o relator, porque ele é o vistor, está com a vista do HC. Se não, que vá para o Fachin. E aí o Fachin ficou como relator, e o Fachin deu o primeiro voto, negou a liberdade a Lula, mas suspendeu a decisão de transferência do ex-presidente Lula, acabou com a festa dos sádicos lá de Curitiba. Temos aqui um superchat da Mate Costa, tá? Mate Costa dizendo: vamos abrir os olhos, estão tentando assassinar o Lula para parar a Vaza Jato. Eu acho que foi uma tentativa mesmo de tentar gerar um outro fato. Tá? Vamos gerar um outro fato, tentaram fazer isso, gerar um fato que é muito agressivo. Foi uma vingança, na minha opinião, foi uma vingança. Não tem nada de técnico nisso, não tem nada de justiça nessa decisão. Foi uma vingança contra aí aqueles que estão denunciando os abusos, os desvios, a corrupção, na verdade, da Lava Jato, que é disso que se trata. Corrupção. Corrupção. Não só porque estavam todos ali se empoderando, ganhando visibilidade para poder fazer palestra e ter recursos de palestra. Isso também é uma forma de corrupção. Mas não é por isso. Estão corrompendo o sentido de justiça. Aqueles que, o procurador não é para ele ficar famoso, é para ele observar o cumprimento das leis no Brasil. Ele é um fiscal da lei. Então, ele não deve ter nenhum interesse pessoal em nenhuma ação. O interesse dele é defender a sociedade. E não foi assim que os procuradores de Curitiba se comportaram. Certo, meus amigos? Então, agradeço muito pela audiência de vocês. Daqui a pouco tem o essencial. E vamos corrigir os problemas técnicos aqui, tá bom? Forte abraço.